e não querer dar recado com algo abusivo, político, porque virou um tribunal político o STF. E aí transcende para o mundo. O mundo começa a ver, senhor presidente, aberrações lá fora. Isso são sinais que Deus está mostrando para o brasileiro lá fora, que o abuso de autoridade está acontecendo aqui dentro. E vai acontecer se não tomarmos medidas. Esse caso do incidente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em 14 de julho, curiosamente, e não existe coincidência, na queda da Bastilha, 14 de julho é a queda da Bastilha. Começou ali, Revolução Francesa, e aconteceu esse fato exatamente no dia 14 de julho, no qual teria sofrido uma suposta agressão o ministro de um casal de brasileiros, Roberto, 71 anos, e a sua esposa Andréa, ambos da família Mantovani. Desde o início, isso tem suscitado grandes controvérsias com muitas irregularidades. O ministro estava na Itália para participar de uma palestra, convidado pelo grupo José Alves, um conglomerado empresarial que é dono do centro universitário Alves Faria, Unialfa, que promoveu a palestra na Europa, e da Vitamedic, fabricante da ivermectina, que foi estigmatizada durante a pandemia. Veja como as coisas são, o mundo dá volta. Na versão do ministro, ele teria sido vítima de agressão, com insultos também à sua esposa e filho. Tal versão é negada pelo advogado do casal Mantovani, que reivindica o acesso às imagens até agora negadas. Por que essa história de imagem negada está fedendo? Dentro do Brasil e lá fora. Todo mundo lembra agora na CPMI que as imagens foram negadas pelo ministro da Justiça, Dino. Quando o parlamento, uma CPMI mista entre senadores e deputados, aprovou um requerimento para que essas imagens fossem entregues para a CPI, para ver por que a Força de Segurança Nacional, por exemplo, estava parada com 300 homens. Quem entrou no Ministério da Justiça naquele dia? Que horas? Mas foram negadas essas imagens, mesmo com a aprovação do parlamento. Ou seja, o governo do Brasil, o executivo, desrespeitando o parlamento, que é o povo brasileiro, desrespeitando o povo brasileiro. Agora, essas imagens também são negadas lá com relação a esse incidente em Roma. Coincidentemente, em Roma, o império que caiu. É justo que ambas as partes recebam o mesmo material para análise, pois existe uma versão de que o filho do ministro teria também cometido agressões e que outras pessoas na fila também se manifestaram com críticas ao ministro. Mesmo assim, com a rapidez jamais vista, a ministra Rosa Weber, na época presidente do STF, expediu mandados de busca e apreensão na residência da família Mantovani, com a clara intenção de intimidar. O Estado não pertence a ninguém, não é aparelhado para ninguém mandar nele. Tem leis a serem observadas. Parece que aqui no Brasil está tudo invertido. Está tudo invertido, isso é muito perigoso. Isso cheira ditadura. Então, estamos vivendo uma situação sui generis nessa história. Prevalece a versão de quem tem mais poder. Esse é o recado dado à sociedade brasileira, que já está muito preocupada, aflita, com os abusos cada vez mais intensos de um ativismo judicial incompatível com as prerrogativas constitucionais do STF, da Corte Suprema. E aí vem essas imagens de novo agora, esse final de semana, da polícia italiana, não imagens,
Mas a polícia italiana, que teve acesso às imagens, porque as imagens não chegaram para o povo brasileiro, que quer saber o que é que aconteceu. Aí a polícia italiana dá uma declaração de que encostou levemente nos óculos do filho de Moraes. Olha só, que o senhor Mantovani não foi um tapa, não foi um tabefe, graças a Deus, que violência jamais se justifica, mas encostou levemente nos óculos. Pouco diferente do que chegou a realidade para os brasileiros. Aí a gente fica se perguntando, senhor presidente, depois da justiça permitir que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão por vários crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, que ele possa, a justiça permitiu que ele possa cumprir sua pena no conforto de suas luxuosas mansões, e depois da injusta e escandalosa, já esse ano também, cassação do mandato de Deltan Dallagnol, que foi na velocidade da luz, cassado por algo que sequer tinha dado início, um negócio que, por crimes que poderia fazer. É uma vergonha, uma mancha na história do Brasil que fizeram com esse rapaz, com esse brasileiro corajoso. Sabe por quê? Porque prendeu o bandido. Porque fez o seu trabalho junto com a força-tarefa, dezenas de servidores públicos exemplares, e fez o que estava na lei, justiça para todos. Seja empresário, seja político, mas o crime está reagindo. Como aconteceu na Itália. Olha a curiosidade, a Itália. Operação Mãos Limpas lá. Foram atrás de perseguir um a um dos juízes daquela força-tarefa. É o que está acontecendo no Brasil, mas o povo está vendo. Está vendo quem é quem, está muito na cara. Deltan Dallagnol foi cassado porque chegou aqui também e já montou um ministério paralelo, o Shadow Ministry. Escalou parlamentares que foram voluntários dentro das suas vocações para monitorar os ministérios do governo Lula. Ele começou esse trabalho. Ele foi um dos responsáveis, porque estão querendo fazer ainda, caçar as redes sociais da gente, controlar as redes sociais, a livre opinião no Brasil, porque a ditadura só funciona assim. Não aceita quem pensa diferente. E Deltan, durante a votação do PL 2630, foi um gigante, denunciando com as redes sociais gigantescas que ele tem. O que é que fizeram com ele? Caçaram. 400 e tantos mil votos de paranaenses desrespeitaram. Não é à toa que o deputado Marcel Van Hatten, com tudo isso que está acontecendo, do Partido Novo, passou a coletar assinaturas para a instalação na CPI da Câmara dos Deputados para apurar o abuso de poder por parte do STF e do TSE, por essas e outras. Está certíssimo. Mas agora, passados 3 meses do episódio do aeroporto, voltando para Roma, as coisas pioraram muito mais. O ministro Toffoli, além de continuar negando aos advogados da família o acesso às imagens, prova material fundamental para qualquer defesa, decidiu nomear o próprio, acredite se quiser, não é brincadeira não, o próprio Alexandre de Moraes como assistente de acusação no processo. O que mais falta a gente ver aqui no Brasil para a gente acordar, gente? Isso é democracia. Isso é uma subversão completa. Decisão esta que, segundo a PGR, Procuradoria-Geral da República, não tem nenhuma previsão legal nessa fase de investigações. Ou seja, essa nomeação feita pelo ministro Toffoli é simplesmente ilegal, constituindo-se em mais um flagrante abuso de autoridade. E tem mais. A Polícia Federal apresentou um primeiro relatório muito estranho sobre o caso, visando claramente validar
a versão de Alexandre de Moraes. Acontece que tal relatório foi feito por um agente da polícia, quando deveria ser realizado por um perito. O presidente da Associação dos Peritos Federais, correta e corajosamente, contestou a credibilidade do relatório. Chegou a hora das pessoas de bem, chegou a hora das pessoas, de forma respeitosa, civilizada, ordeira, se manifestarem. Seja nas ruas, seja nas redes sociais, enquanto nós as temos. E vamos fazer de tudo para manter, mas o sistema vai querer. Não desistiu de calar. Veja as declarações do Dino recentemente, do próprio STF, de ministros, que mais parecem querer ser estadistas. Chegando ao ponto de ex-presidentes da França dizer para o ministro Luiz Roberto Barroso, você devia ser presidente do Brasil, está pronto para ser presidente do Brasil. Por quê? Porque os seus discursos do presidente do STF é discurso de líder de Estado. Mas tem que tirar a toga para concorrer. Essa é a legislação do Brasil. Para ir atrás de voto. Mas os discursos parecem isso. Parecem com planos para a educação, para a saúde, planos executivos. O discurso na posse demonstrou isso e outras entrevistas depois. Mas, senhor presidente, para me encaminhar por o fim, o que fez o diretor-geral da Polícia Federal nomeado pelo Lula? Vocês sabem? Mandou abrir, depois de tudo isso que eu relatei aqui, um procedimento disciplinar contra sabe quem? Sabe quem? O perito, praticando uma espúria perseguição numa completa inversão de valores. Estamos falando de responsabilidade, transparência e imparcialidade em relação à condução de uma investigação técnica pela Polícia Federal, uma das entidades, até pouco tempo, mais acreditadas pelo povo brasileiro. Uma das instituições que ainda não estão desacreditadas pela sociedade, como acontece com a Corte Suprema nossa. O fato é que a atuação do ministro Moraes tem sido abusiva há muito tempo. A começar pelo famigerado inquérito das fake news. Está com espada na cabeça de muita gente. Continua. Aberto há mais de 4 anos, onde age simultaneamente o ministro como acusador, investigador, julgador, dono da bola e tudo mais o que você puder imaginar. Com esse inquérito, ele na prática se autonomeou censor da República Brasileira, ferindo o direito da liberdade de expressão de toda a população. A verdade tem que ser entregue. Está errado isso. Não podemos concordar com isso. E não se constrange nem um pouco em usar 2 pesos e 2 medidas, demonstrando mais uma vez agora com as declarações públicas do deputado Janones, onde confessa em livro que mentiu nas redes sociais para desestabilizar Bolsonaro e ajudar Lula. Também nesse final de semana. Cadê que vai atrás dele para incluir no inquérito de fake news? Por que não? Porque só um lado. Só vai atrás de um lado. Abusos maiores, senhor presidente, têm sido sistematicamente cometidos no julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. Vários presos políticos sem nenhum antecedente criminal, sem portar nenhuma arma de fogo, sem a comprovação de nenhuma atitude violenta, estão sendo condenados a 17 anos de prisão como se fossem perigosíssimos terroristas. Foi o caso, por exemplo, da faxineira Edneia Paz da Silva, condenada a 17 anos. E sabem o que essa perigosa terrorista, entre aspas, fez? Sabe o que ela estava portando quando foi detida?
deveria estar portando alguma bomba ou pelo menos alguma arma? Nada, não! Dona Edneia portava apenas um terço e uma Bíblia. É o Estado abusando do poder para esmagar aqueles que pensam diferente, numa ação típica de ditaduras sangrentas. Não é por acaso que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment aqui dentro, protocolados aqui na mesa do Senado Federal, um deles, inclusive, de minha autoria. A população vem manifestando crescente indignação com a deliberada omissão do Senado diante desses mais de 60 pedidos de impeachment no Supremo, engavetadas solenemente. É um corpo que está aqui nessa sala do Senado, que está aqui nesse plenário. É um defunto. Senhor presidente, a sua tolerância é muito grande. Eu peço um minuto para concluir mais. Está existindo aqui um outro inaceitável abuso por parte do diretor da PF, quando dá início ao procedimento disciplinar contra o perito, que nada mais fez do que cumprir com sua obrigação profissional e constatar uma irregularidade processual que claramente visa favorecer uma das partes. É por essas e outras que dei entrada em 2020 na PEC 15, que visa garantir a autonomia da Polícia Federal de forma a impedir interferências políticas. Eu dei entrada em 2020, no governo Bolsonaro ainda, lá no começo. Portanto, é fundamental que, mais uma vez, seja respeitado o devido processo legal, base do Estado democrático de direito, que não podem haver privilegiados perante a lei. Os mesmos direitos do ministro devem ser também garantidos ao casal Mantovani, por uma investigação imparcial que possa esclarecer toda a verdade. Concluindo, como não se trata apenas de justiça, mas de respeito aos princípios fundamentais que norteiam qualquer democracia, encerro destacando o preâmbulo de um dos artigos mais importantes de nossa Carta Magna. O artigo 5º, que é cláusula pétrea, com seus 75 incisos que tratam dos direitos essenciais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esses 52 segundos que eu tenho, presidente, graças à sua generosidade, eu lhe agradeço, porque é um assunto denso, que está incomodando o Brasil. Eu quero fechar com uma frase de Martin Luther King, um grande humanista, pacifista da humanidade, que a gente, em momentos de sombra, de trevas, como a gente vive aqui no Brasil, caçada a liberdade de expressão, perseguição dos críticos do sistema, ele disse o seguinte, Martin Luther King, assassinado com arma de fogo, ele disse o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Que o Brasil se levante de forma ordeira, pacífica e que haja justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Girão. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.